ter entrado ali o Henrique, eu creio que realmente tinha esquecido dessa informação. Jamerson na esquerda. Jamerson na esquerda, normal. Daqui a pouquinho, então, TT, a gente fala mais sobre o Coxa. Já vamos trazer as palavras do goleiro Luan Poli, convocando o torcedor Coxa Branca para comparecer no jogo de amanhã e falando um pouco mais do que ele espera para esse duelo dificílimo, gente, diante do América. O Coxa joga amanhã, 18h30, no Couto Pereira. E o Furacão entra em campo também 18h30, mas no domingo, um dia depois, lá em Fortaleza, no Castelão. Jogo difícil, Fortaleza tem um baita de um time e o Atlético ainda tem o pensamento em outra competição, né, Ale? Porque não descansou muito contra o Palmeiras, teve um jogo bem desgastante, aliás, e daí contra o Flamengo acho que faltou um pouquinho de perna, né, Ale? Eu não ia contar isso, mas eu vou contar. Bastidor. Opa! Bastidor. Informou. Não vou revelar, informou. Eu não vou revelar o lógico personagem, porque isso foi um papo informal na arena. Mas houve uma avaliação de que o Wesley Carvalho errou no planejamento contra o Palmeiras. Errou, como diria o Faustão, de ter colocado o time titular para enfrentar o Palmeiras, que o time teria se desgastado demais pensando no duelo contra o Flamengo. E aí o Dalk já tinha falado sobre isso na jornada esportiva de quarta-feira e falou um pouco também no bloco anterior, que deu pra ver um cansaço, né? E o Fernandinho apresentou cansaço, outros jogadores também demonstraram que não estavam no segundo tempo nas melhores condições físicas pra manter a proposta de jogo, né? O Atlético foi muito bem no primeiro tempo, o Flamengo não teve grandes chances, mas na segunda etapa sofreu bastante, o Flamengo conseguiu a virada. É verdade que por conta de um erro do Madison, talvez se não tivesse saído o pênalti, a história do jogo poderia ser diferente, o Atlético poderia segurar a vitória ou até mesmo um empate, enfim. Mas de fato houve um cansaço, pode ser que ele tenha sido mental por conta da virada, tem vários fatores, mas deu pra perceber que os jogadores estavam mesmo mais desgastados na segunda etapa lá no Maracanã. E aí, vou trazer aqui uma resposta do Wesley Carvalho falando, já mirando esse jogo contra o Fortaleza, mas é claro, ele não esquece o confronto de volta da Copa do Brasil, decisivo pro Furacão conseguir uma vitória e passar pra semifinal. O Wesley Carvalho já dando a dica de que vai com o time reserva, essa resposta foi na coletiva de imprensa após a partida contra o Flamengo, mas lembrando que o Flamengo também tem um confronto muito difícil pelo Brasileirão nesse final de semana. Vamos ouvir o Wesley. A gente tem o Fortaleza e o Flamengo tem o Palmeiras, não esqueça disso. É muito difícil disputar 3 competições, mas nós vamos analisar com cautela, com bastante inteligência, junto com nossa área de performance, para saber o que é que nós vamos fazer. Vamos tentar fazer um jogo lá dentro de uma forma que não nos comprometa o jogo mais importante desse momento, não que o Fortaleza não seja, mas basicamente o meu planejamento de jogo pro Fortaleza vai basear basicamente na questão física dos atletas, na recuperação, de como eles vão estar no bem-estar, na volta, na reapresentação. Tá vendo, né? A representação é hoje. Tem a reunião com o fisiologista agora, com o departamento de fisiologia do Atlético, que vai também dar alguns detalhes pro Wesley de jogadores que têm condição ou não de viajar. A única certeza que eu tenho dessa escalação é que o Kelvin vai jogar na direita porque o Madison tá suspenso. De resto, Thiago Heleno pode ser poupado, o Bento também, né? O Bento vai jogar. A escalação do Atlético pra domingo. Olha. Bento, Kelvin. E aí, a gente tem que esperar os treinamentos de hoje e amanhã. E aí o resto. E aí mais 9. Bento, Kelvin e mais 9. Tem que esperar, claro, as atividades de amanhã e de sábado. Toda a preparação do Atlético junto com a fisiologia do clube para definir quem vai estar apto ou não. Como eu já tinha trazido aqui no Bate Pronto, algumas questões envolvendo o Thiago Heleno, Fernandinho, podem ser preponderantes para que eles não joguem contra o Fortaleza, mas reafirmando, para depois não falarem, você falou que eles não iam jogar. Tem que esperar os treinamentos de hoje e amanhã pra gente ter uma certeza absoluta sobre os desfalques do Atlético pra partida do Campeonato Brasileiro. Domingo, 6h30 da tarde, contra o Fortaleza, lá no Castelão. O Atlético viaja sábado depois do treino. Sábado depois do treino. Treina, almoça, viaja e aí concentra lá na capital cearense. Essa foi a agenda do Atlético. Não, agenda. Era pro final, né? Destaques finais, então um abraço, gente. Obrigado pela audiência. O Atlético não tem tanto... Alguns clubes optam por viajar dias antes, né, para treinar no ambiente mais quente, por exemplo. Uhum. O Atlético, como vai de voo fretado, tem essa mobilidade muito mais fácil, mais cômoda, né? Não precisa ficar indo atrás, porque é difícil você alocar 40 pessoas num avião, né? Comum, não é fácil.
Então o Atlético tem uma tranquilidade grande com isso, aí acaba treinando no CT do Caju e pegando o voo direto pra Fortaleza. Não precisa treinar lá. Muitos times fazem isso, né, Ale? De tentar treinar antes, ainda mais um ambiente tão quente quanto é o Nordeste num geral, às vezes acaba mudando. Quanto é que tá? O Tarcísio passou a informação aqui, nosso chefe aqui da, como é que chama? Central Multimídia aqui da Jovem Pan News, que agora em Fortaleza tá 30 graus. O bom é que o jogo é 6h30, né, Tarcísio? Vai estar ali vai estar só uns 28 só no final da tarde em Fortaleza no domingo. Vai estar suave pro pessoal do Furacão. Um solzinho pra cada um. Vai estar quente. Durante o dia todo. É bom, né? Começo de noite vai estar um clima mais fresco, isso também ajuda, né? Mas daí vem essa questão. Umidade, tem toda essa questão do Nordeste brasileiro, né? E vem pra daí... domingo tem 60% de chance de chuva. Lá é difícil, lá chove bastante. Lá chove. Lá chove dia sim, dia também. E assim, não é uma Belém da vida, né? É verdade. Chove todo dia, 5 horas da tarde. Eu dei muita sorte em Belém, viu, cara? Quando eu fui, não choveu. Você acredita? Mentira. 2 vezes eu estive em Belém. Você tava dormindo. Juro por Deus. Você tava dormindo. 3 dias em cada e não choveu. Não é possível. Dei muita sorte em Belém. Tava dormindo. Tava dormindo é boa, né? Enfim, o Atlético então tem esse jogo contra o Fortaleza. Fortaleza que tá disputando na parte de cima na tabela também. Fortaleza tá com a mesma pontuação do Atlético. Os dois têm 20 pontos. Verdade. Né? Então é um jogo, querendo ou não, de concorrência direta para tentar entrar no G6, para se aproximar do G4. O Atlético pode, inclusive, entrar no G4. Claro que depende de. Mas o que é mais importante? Gente. Fortaleza ou Flamengo quarta? O que é mais importante é o Flamengo quarta-feira. Até o Diego Antônio colocou aqui, ó, que tem que poupar todo mundo, porque é o jogo mais importante do ano até aqui. Se eu sou o técnico do Atlético, perdendo o primeiro jogo, tendo que estar 100% quarta-feira, eu entro com o sub-20 no domingo. Eu também. Quero nem saber. Vamos perder 3 pontos lá. Talvez. Futebol é futebol. Pode ganhar, pode empatar, não tem problema. Mas, pô, tem um jogo quarta, tem a viagem longa. Se fosse um jogo em casa ainda é diferente, mas tem uma viagem longa no caminho. Então é diferente, né? Então eu acho que principalmente por ser o jogo em Curitiba, um jogo que o Flamengo não fez uma diferença tão grande. O Flamengo fez 4-0. Não fez, gente. Fez 2-1. O Atlético consegue reverter com certa tranquilidade. Porque os dois times vão disputar e vão disputar muito. Mas se vocês lembrarem, pelo Brasileiro, teve um 2-1 pro Atlético aqui. Então, um placar que levaria para os pênaltis. O Atlético não pode estar com o cansaço que estava no Maracanã quarta. E mesmo que fosse com o titular, o jogo contra o Fortaleza é um jogo lá. Extremamente difícil. É muito perdível, né? Com certeza, com certeza. E claro que a gente não tem como comparar o Flamengo com o CRB, mas nessa própria Copa do Brasil o Atlético reverteu o resultado, né? Perdeu pro CRB jogando fora de casa e reverteu o resultado saindo na Arena atrás da na Baixada. Arena. Contra o Botafogo fez a vitória por um gol em casa, perdeu por um gol fora e conseguiu classificação nos pênaltis também, Sim. né? Foram dois jogos conquistando vitórias nos pênaltis. Não comparando o CRB com o Flamengo em questão de elenco, tá? Não, mas tem assim, nem como. Mas o poder de reação, é isso que eu quero chamar a atenção. Em maio teve Atlético e Flamengo na Arena, ganhou por 1-0, ganhou por 2-1 de virada. Eu ia falar ganhou por 1-0 de virada, aí não dá, né? Ganhou por 2-1 de virada. Tem condições de vencer o Flamengo pelo menos por um gol na Arena. Claro, o Atlético tem muita condição. Até porque tinha condição de tirar ponto. Tirar ponto não é a palavra certa porque não é pontos corridos, mas tinha condição de voltar com o resultado melhor do Rio de Janeiro. Por exemplo, o que a gente viu no jogo contra o Flamengo, do Flamengo, inclusive, fazendo 82% de posse de bola no primeiro tempo, a gente não vai ver na Arena. Não. A gente não vai ver na Arena. Essa imposição natural vai ser do Atlético. A não ser que o Atlético abra 2-0 com 10 minutos. Daí o Flamengo naturalmente vai ter a posse de bola, porque daí se torna um placar perigoso. Linhares Já Júnior. diria Linhares Júnior. Um abraço pro Linhares Júnior que tá acompanhando a gente. Eu acho que o jogo contra o Fortaleza é um jogo extremamente difícil, principalmente no Castelão. É um jogo complicado. Fortaleza vem até de uma derrota, né, no Campeonato Brasileiro. Perdeu justamente pro Flamengo. No Maracanã. 2-0. E fez um grande jogo, tá? Fez um bom jogo, verdade. Fortaleza o jogo. Teve grandes chances, eu assisti esse jogo também, teve grandes chances. Esse Caio Alexandre, volante do Fortaleza, é muito bom de bola. Muito bom. Tá louco. E o Fortaleza tá pensando praticamente só no Brasileiro. E ele não momento, tá né? entre os classificado na prováveis. Pra Sula. Sul-Americana, só que a Sul-Americana é só em agosto. Isso, só em Você agosto. comentou do Caio Alexandre, ele não tá entre os prováveis. mesmo? Provável meio-campo do Fortaleza é Zé Wellison, Hércules e o Pochettino como meia. O Hércules é um garoto que é formado da base do Muito Fortaleza, bom que é jogador muito também. bom também. Então são várias situações aí que a gente vai ter um jogo bem interessante. O Atlético, eu creio que precisa mesmo poupar, porque o jogo importante, a prioridade é quarta-feira.
né, contra o Flamengo, porque é o jogo que pode levar o Atlético novamente para uma semifinal. E se o Atlético tem esse planejamento de ganhar um título grande esse ano, de ganhar um título importante, já ganhou o Paranaense. Mas o planejamento não é isso. E foi falado desde o início do ano Copa que do é Brasil, outro. Libertadores. Paulo Turra sentou nesse banco aqui onde tá Tete Mota, nessa cadeira onde tá Tete Mota, esse banco. Meu velho e querido banco, né? Já dizia o Carlos Alberto. Mas voltando aqui, falando sério, diz que o Atlético, mesmo após a saída dele e tal, que ele confiava que o Atlético ganharia um título grande esse ano. Ele acha que é a Libertadores. E acha que é a Libertadores. Mas Pelo chaveamento, eu acho que é difícil. Porque tem possivelmente, se passar pra semifinal, tem um Flamengo do outro lado também. E o caminho é complicado, né? River e Inter, depois Flamengo. Mas eu acho que Fluminense. qualquer caminho vai ser difícil. É verdade. E se você quer ser campeão, se você planeja para ser campeão, Exato. E o Atlético ano passado eliminou o Palmeiras do Abel Ferreira. me desculpe, mas você não vai conseguir pegar só baba. Exatamente. Né? Então, Não vai, esquece. Só teve uma. Eu vou. Enfim. Deixa pra lá. Eu sei exatamente o que você ia dizer, mas Fala, deixa. fala. Não, deixa Vamos pra pro lá. intervalo. Vai pro Deixa pra intervalo, lá. vai pro A intervalo. Libertadores mais fácil da história, né? Você ia falar. Eu tinha certeza. tá bom. Bom, antes da gente Você ir até pro fez o intervalo... Dalton se perder aí, ó, você tá vendo. Não, Desculpa, antes da Felipe gente ir Dalton. pro intervalo, preciso fazer um registro aqui. Alguns dias atrás perdemos nosso querido Gil Rocha, né, um dos grandes jornalistas da história do futebol paranaense, né, do jornalismo paranaense, um cara que revolucionou muita coisa por aqui. E hoje nós perdemos mais um grande radialista, também repórter, e que fazia brilhantemente a função de plantão esportivo. Talvez tenha sido um dos grandes, junto com o Carlos Kleina, com o Kramer, que foi o José Aresta. Infelizmente nos deixou hoje. Teve diversos trabalhos. Ele acabou sofrendo um AVC, estava hospitalizado no Hospital Regional do Litoral desde o último sábado, dia 1º de julho, e acabou falecendo nesta quinta-feira, dia 6, né? Hoje, dia 7 de julho, então falecendo ontem aos 74 anos. Então, todos os nossos sentimentos à família do José Aresta. Fica mais um profissional gigantesco que trabalhou em grandes rádios, Atalaia, Independência, Cidade, Eldorado, CBN. Era um cara extremamente benquisto por todos. Então, nossos sentimentos aos familiares. E a gente vai pro intervalo aqui no Bate Pronto. Segue participando conosco no YouTube, segue participando da enquete, Instagram, Twitter, @RickSportClub, segue a gente lá, deixa o seu comentário, e o Bate Pronto sempre para